temos o elenco aí dos novos X-Men no novo MCU pós-Guerras Secretas e temos também o novo grande vilão dos mutantes, que não é o Magneto, mas sim o Senhor Sinistro. Mas calma que isso pode ser muito melhor do que você está pensando aí. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos pelos atores escalados aí, quais personagens eles vão interpretar, né? A gente tem aí oficialmente Kit Connor como Ciclope, Maya Boyd como Tempestade, a Indy Navarrete como Vampira, Samara Weaving como Emma Frost, Sadie Sink como a Jean Grey, Christopher Abbott como Professor Xavier e o Adam Driver como Senhor Sinistro. Todos esses estão aí oficialmente confirmados, foram confirmados na D23 aí nessa sexta-feira. Então a gente tem aí possivelmente uma equipe com Ciclope, Tempestade, Vampira e Jean Grey sendo mentorados, né, pelo Professor Xavier, enfrentando a ameaça do Senhor Sinistro, que, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece em um live action, né? Ele chega a ser referenciado ali em Novos Mutantes, mas nunca chegou a aparecer de fato, porque o filme foi ali um completo fracasso, já era o fim da Era dos Mutantes na Fox, embora seja um bom filme, tá? Eu gosto de Novos Mutantes. E eu acho que a Emma Frost vai ser uma vilã aqui também, tá? Eu não acho que eles já vão começar com a Emma Frost do lado dos X-Men, e é por isso, inclusive, que eu já tenho aqui uma teoria de que a próxima grande saga do MCU vai mesmo ser a saga Mutante, e vai ser dividida em pelo menos 3 partes. A primeira fase deve adaptar a saga do Inferno, né? Para quem não sabe, a Emma Frost, além de integrante do Clube do Inferno, já teve ali sua própria escolinha de mutantes, né? A escola, na verdade, era uma grande fachada ali, né? Que ela usava para recrutar mutantes para o Clube do Inferno. Então, como a maioria dos atores e atrizes escalados aí tem entre 22 e 25 anos, e todo mundo ali tem uma carinha de bebê, eu acho que a gente pode ver aí nesse primeiro filme uma rixa entre a escolinha do Professor Xavier e a escolinha da Emma Frost, né? Inclusive faz sentido que a Jean Grey esteja inicialmente na escola da Emma Frost, já que tem ali todo um rolê da Jean com o Clube do Inferno. Além disso, o Clube do Inferno também tem aí uma história de longa data com o Senhor Sinistro, né? Então aqui a gente pode ter o vilão como talvez como alguém infiltrado no Clube do Inferno, ou talvez eles mudem aqui e ele seja de fato um membro do grupo. Talvez ele seja o líder do Clube do Inferno aqui nessa adaptação, ou alguém tramando vingança contra o grupo, né? Já que ele, nos quadrinhos, ele é cheio de rancor por ter sido rejeitado ali pelo clube, o clube não ter financiado os experimentos dele e tudo mais. Ele é mais rancoroso que jacaré no esgoto. Dito tudo isso, se a Jean Grey de fato tiver na escola da Emma Frost ali inicialmente, essa é a oportunidade perfeita para o Senhor Sinistro ali roubar o DNA dela e futuramente criar o clone, né? A Madeline Pryor, que a gente chegou a ver em X-Men 97, que leva à saga do Inferno, que em X-Men 97 foi ali resumida em um episódio, mas nos quadrinhos foi algo mais longo, envolveu outros heróis não mutantes da Marvel. Então eu acho que assim, como não vão ser só mutantes nessa, por mais que seja a saga dos mutantes, não vamos ter só coisa dos mutantes, eu acho que essa saga do Inferno pode ser uma primeira vez onde todo o universo do MCU vai estar envolvido em algo causado pelos mutantes ali, né? Também essa saga do Inferno leva aí ao nascimento do Cable, que é infectado pelo tecnovírus, nanovírus, não lembro agora, do Senhor Sinistro, e daí ele precisa ser enviado para o futuro. Nisso que temos Baby Cable infectado com o tecnovírus enviado para o futuro e tudo mais, a gente entra na segunda fase, que pode adaptar a Era do Apocalipse. Porque o Senhor Sinistro foi criado pelo Apocalipse, né? O Sinistro era um humano normal ali que foi encontrado e transformado nesse ser estranho aí, né? Nesse ser sinistro pelo Apocalipse, né? Isso cria ali uma relação de ódio entre a criatura e o Criador. Mas além disso, acho que um passo importante pro Apocalipse estar aqui nessa ser o grande vilão dessa segunda fase é que o Apocalipse tem o poder suficiente, principalmente se eles adaptarem de fato a mudança de realidade para a era do Apocalipse, ele pode ser o grande motivo aí para aumentar ainda mais o medo e o ódio, né, que as pessoas têm contra os mutantes, né? Como eu disse, ele tem poder aí para destruir o planeta. Ele pode ser algo
no nível do Thanos, assim, né? E além do Sinistro, outro personagem aí muito ligado ao Apocalipse é o Cable, né? Que aqui já volta como adulto ali. E eu acho que vai ser o estrago que o Apocalipse vai causar aqui nessa segunda fase, que vai levar a gente para a terceira fase da saga dos mutantes, que é a saga da Messias Mutante. A essa altura do campeonato, vocês já devem saber do rolê do Chega de Mutantes, da Feiticeira Escarlate, que acontece ali depois da Dinastia M, que causa toda a extinção dos mutantes no planeta, quase, né, extinção dos mutantes no planeta. Eles vão de milhões para 198, mas tudo isso muda quando uma nova bebê mutante nasce, né? Porque quando a Feiticeira Escarlate manda o Chega de Mutante, ela não só tira os poderes da maioria dos mutantes, eles se tornam humanos normais, como não nascem novos bebês também. Então, assim, tem 198 mutantes e quando esses 198 mutantes morrerem, acabou o mutante. Então, o nascimento de um bebê mutante depois disso é algo importante, né? Tanto que eles chamam esse primeiro evento aqui envolvendo esse bebê de complexo de Messias, porque ela é tida como a salvadora da raça mutante. Ela é o Jesus mutante ali mais um Jesus mutante, que a gente já teve vários outros. E Jesus mutante, Cable, inclusive, aí já foi visto como um Jesus mutante durante muito tempo. E nessa saga do complexo de Messias, a gente tem ali uma grande corrida para ver quem vai conseguir ficar com essa criança, né? Os X-Men estão tentando proteger a criança, enquanto tem grupos extremistas de humanos tentando matar a criança, porque se ela é a salvação dos mutantes, para os humanos que odeiam mutantes, isso é algo horrível. E nisso tem também o Senhor Sinistro e seus cupincha ali, os carrascos, né? Tentando também colocar as mãos na criança ali para ele fazer seus experimentos, suas maluquices ali de cientista maluco, né? No final de tudo isso, dessa correria, dessa guerra toda entre esses grupos e tudo mais, essa criança acaba ficando com o Cable, que fica saltando pelo tempo, né? Tem um quadrinho do Cable onde ele fica viajando, toda hora ele salta de tempo em tempo com a bebê, porque eles estão sendo perseguidos pelo Bishop, que acredita que a criança não é a salvação dos mutantes, mas sim uma grande ameaça para eles. Se não me engano, ele acredita que é essa bebê mutante que vai levar ao futuro pós-apocalíptico que o Bishop vem e tudo mais. Então, assim, eles podem introduzir aqui o Bishop na era do apocalipse e fazer com que que o Bishop acredite que a bebê vai ser responsável por alguma coisa envolvendo o apocalipse e tudo mais. Então, assim, essa saga, esse evento do complexo de Messias, ela envolve muito o rolê do Senhor Sinistro e do Cable aqui. Então, as duas fases anteriores já meio que constroem, né, isso para esse momento aqui. Além disso tudo, a gente chama essa fase aí da Messias Mutante da trilogia da Messias Mutante, né? Porque ela tem 3 grandes eventos ali. Ela tem o Complexo de Messias, ela tem o Segundo Advento, que é quando o Cable volta com a criança, agora já uma adolescente, né? Chamada Esperança, pro presente. E isso termina, essa grande história da Messias Mutante termina em Vingadores versus X-Men, que eu acredito que deve ser o grande filme que deve encerrar aí essa saga dos mutantes, né, se ela de fato acontecer. Agora, uma grande mudança que eu acho que se isso aqui de fato se concretizar, ou algo parecido, pelo menos, uma grande mudança que eu acho que vai ter no MCU é que não vai rolar o Chega de Mutantes, né? Eu acho que eles não vão enfiar a Feiticeira Escarlate no meio disso aqui. Ela já teve todo o arco dela de fudida da cabeça em WandaVision, no Multiverso da Loucura. Então eu acho que a Feiticeira Escarlate vai ficar de fora disso aqui. E eu acho que o que pode levar à quase extinção dos mutantes é... Porque assim, o Apocalipse deve causar um grande estrago nessa segunda fase, né? Ele vai matar muitos humanos, vai mudar a realidade, né? A Era do Apocalipse, inclusive, que é uma mudança de realidade nos quadrinhos que envolve todos os heróis da Marvel. Não são só os X-Men também. Então, assim, como o Apocalipse vai causar esse grande estrago, vai aumentar ainda mais o medo e o ódio que os humanos sentem pelos mutantes, eu acho que aqui, ao invés do Chega de Mutantes, a gente pode ter os humanos
criando alguma coisa que leve os mutantes à quase extinção, seja o vírus legado, que era uma doença que atingia somente os mutantes, seja um outro vírus que que retire o poder dos mutantes, que altere ali o GNX de alguma forma. Eu acho que vai ter essa ameaça de extinção aos mutantes, mas não vai ser causada pela Feiticeira Escarlate nem por nenhum outro mutante super poderoso que vai meter ali o Chega de Mutante, a não ser que talvez eles coloquem o Legião aqui. O Legião é um mutante com poder, né? Ele é filho do Professor Xavier e ele tem poder para fazer essa loucura. Inclusive, ele é o responsável aí pela Era do Apocalipse, que ele viaja no tempo, enfim. Outro papo. Outro papo. O que eu acho aqui é o seguinte: os humanos, temendo mais os mutantes, por conta do estrago que o Apocalipse vai causar, vão criar alguma coisa ali. A gente já viu isso em X-Men 3, tem a vacina que retira os poderes dos mutantes. Aqui, ao invés de ser uma vacina, pode ser um vírus que se espalha pelo ar e coisa. Nos quadrinhos, a gente teve, quando a Marvel estava tentando boicotar os X-Men nos quadrinhos, a gente teve uma fase, uma saga ali envolvendo os Inumanos, onde a névoa terrígena, que dá poder para os Inumanos, ela era venenosa para os mutantes. Então, quando as névoas terrígenas lá, depois de um negócio que acontece lá, se espalham pelo mundo, vários mutantes acabam sendo mortos por conta da névoa terrígena. E aí tem uma treta entre X-Men e Inumanos. Eu não acho que eles vão fazer isso, porque não acho que Inumanos é interessante o suficiente. Tem coisas boas nos Inumanos, mas eu não acho que Inumanos seja interessante o suficiente para ser adaptado para o MCU no meio da saga mutante. Até mesmo porque o desenrolar disso tudo aqui é muito ruim. Como eu disse, era a época que a Marvel estava tentando boicotar os mutantes para fazer a Fox devolver os direitos dos X-Men no cinema para eles, para Marvel. Então, assim, eles queriam substituir os mutantes pelos Inumanos nos quadrinhos. Foi uma fase terrível, tenebrosa. Foram ali, acho que quase 10 anos de sofrimento ali pros X-Men, com escritores ruins, péssimas histórias e tudo mais, até chegar na fase da Krakoa e de Krakoa ali em 2019, que foi quando os X-Men voltaram a, de fato, ter destaque, né? Curiosamente, foi um pouco depois que a Marvel conseguiu comprar a Fox. Mas enfim, os humanos temendo ainda mais, os mutantes criam algo aqui para causar a extinção dos mutantes ali, sobram poucos mutantes, nasce a bebê e isso tudo, essa terceira fase toda aqui engloba, como eu já disse anteriormente, Senhor Sinistro, Cable, tudo que veio sendo construído. Eles podem enfiar o Apocalipse aqui de alguma forma e tudo isso termina em Vingadores versus X-Men, que deve fechar isso aqui tudo. E aí nos quadrinhos, depois de Vingadores versus X-Men, eles criam uma equipe de Vingadores mista, que metade é mutante, metade é super-herói que conseguiu seus poderes. O Destrutor, inclusive, que é o irmão do Ciclope, lidera essa equipe. Então eu acho que eles podem seguir por esse caminho. Talvez não se encerre com Vingadores versus X-Men e se encerre com a Era Krakoa, que eu acho um jeito muito melhor de encerrar isso aqui do que um evento que é só porradinha entre dois lados. Inclusive os Vingadores estavam errados nessa treta e o Wolverine estava mais errado ainda por ter ficado do lado dos Vingadores nessa treta de X-Men versus Vingadores. Mas isso também é papo para outro vídeo. E se isso de fato acontecer, a gente vai ter aí adaptações de boas histórias dos X-Men aí dos anos 80, 90 e início ali dos anos 2000 até 2010, né? Como eu disse, depois de 2010 tem essa longa fase sombria aí dos X-Men nos quadrinhos. Então eu acho que é um bom jeito de se adaptar a história dos X-Men ao longo dos anos, né? Nós temos histórias aí dos anos 80, 90, início dos anos 2000, são os melhores. Os anos 90 nem tanto, mas a Era do Apocalipse é de fato um grande acontecimento no universo Marvel, né? Não é, os anos 90 ali foram complicados para Marvel, mas o Apocalipse ainda é um grande vilão, né? Um mutante de grande poder. Então acho que, como ele tem ligação com o Sinistro e com o Cable, eu acho muito difícil o Apocalipse ficar de fora disso aqui. Talvez eles não façam a Era do Apocalipse exatamente igual aos quadrinhos, pode ser meio confuso demais pro MCU, né? Pra um filme, mas o Apocalipse deve causar um estrago ali e tudo mais. E assim, uma Era do Apocalipse, se bem feita,
A Era do Apocalipse dos quadrinhos tem potencial. Se talvez não fosse dos anos 90, poderia ser bom. Inclusive, pensando nisso tudo, em adaptar coisas dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, é muito possível que o Magneto desses X-Men do MCU seja o clone do Magneto que surge ali pelos anos 90, né? Já que clones e Senhor Sinistro ali são quase a mesma coisa. Impossível falar de um sem lembrar de outra coisa quando a gente está falando da Marvel, né? Ah, mas por que um clone do Magneto e não o Magneto verdadeiro, né? Porque a gente tem um problema, né, atualmente, por conta da passagem de tempo, com a origem do Magneto ligada ao Holocausto, né? Se o Magneto, vamos botar aí que se o Magneto tivesse 10 anos durante o Holocausto, hoje ele teria mais de 90 anos, né? Se ele fosse mais jovem, 5, ele teria 85 anos já. É um personagem que destoa da idade dos outros, do restante do elenco, né? Enquanto os X-Men, de fato, tem ali tem 20 e poucos anos, o Professor Xavier e o Senhor Sinistro tem 40 e poucos, né? A Samara Weaving tem 34. Então, assim, com o Magneto muito mais velho, destoa do restante desse elenco. E para isso, a Marvel vai ter que apelar aí para os meios curiosos de se retardar envelhecimento que a gente tem nos quadrinhos, né? Ou ele vai ter alguma coisa que vai fazer com que ele envelheça mais devagar, ou ele rejuvenesceu por algum motivo, né? Ou estava congelado em algum lugar, viajou no tempo, essas coisas que a Marvel faz para explicar aí por que seus heróis todos têm mais de 60 anos e todos eles ainda são jovens, sarados e gostosos. Porém, como a gente já tem o Sinistro aí desde o primeiro filme, eu acho que o que faz mais sentido aqui nisso tudo é a gente ter o clone do jovem Magneto, né? E aí o Magneto original, mesmo sendo mais velho que o Professor Xavier, pode ter sido ali um amigo dele, um mentor, um sugar daddy, qualquer coisa aí que pode manter essa amizade. Inclusive, pode ser, se o Magneto original já tiver morrido e tiver sido um amigo ali, um companheiro do Professor Xavier, a relação do Professor Xavier com esse clone do Magneto pode ser algo interessante da gente ver, se bem construído, né, no cinema ali, porque nos quadrinhos foi bem mais ou menos. Ele era chamado de Joseph, esse clone do Magneto, e meio merda. Mas eu acho que aqui, principalmente para resolver esse problema, porque eu não acho que a Marvel vai querer mudar a origem do Magneto, tirar ele, né, o personagem é muito ligado a essa tragédia do Holocausto, né? Eu acho que... porque ele estava congelado. Pô, a gente já viu isso com o Bucky, né? A gente já viu isso com o Soldado Invernal. E, pô, já tá ali o Senhor Sinistro, como eu disse, o Senhor Sinistro e clone, já tem nos quadrinhos o clone. Ele ser um clone justifica essa variação, essas mudanças de humor que o Magneto tem a cada semana. De uma hora sou herói, outra hora sou vilão, daqui a pouco eu sou herói de novo. Porque ele pode não ter todas as memórias do Magneto, ele pode estar sendo manipulado pelo Senhor Sinistro por algum motivo. Isso justifica aí o triângulo amoroso que nos quadrinhos eu não gosto, entre Vampira, Magneto e Gambit, porque se o Magneto for mais jovem, pode ter uma relação com a Vampira. Além disso, se o Magneto tiver sido tipo um mentor do Professor Xavier, pode ser interessante a gente ver o Professor Xavier agora sendo um mentor de um jovem Magneto. Então, assim, tem coisa pra fazer. O Magneto em algum momento vai ser introduzido aqui nessa história. Talvez não nesse primeiro filme já, mas o Magneto vai estar lá. E eu acho que a melhor solução é o Magneto clone, não exatamente igual, não com a história exatamente igual a dos quadrinhos, mas é a solução que até o momento, pelo menos pra mim, funciona melhor pra gente ter o Magneto mais jovem ali, né, pra aguentar porrada e saltitar e, com sorte, ser crucificado ali de sunguinha no X, né, quem sabe. Enfim, tudo isso aqui é um fã de quadrinhos dos X-Men sonhando com bons filmes dos X-Men finalmente nos cinemas, tá? Essas são 3 fases que eu gostaria muito de ver adaptada pro cinema. A gente já teve a adaptação live action do Apocalipse, foi horroroso.
A gente já teve algumas outras coisas aí dos X-Men. Eu, particularmente, não sou muito fã de nenhum live action dos X-Men. O X-Men 2, pra mim, é o melhor que foi feito até o momento. Então eu tô feliz com isso aqui. Essa equipe inicial é uma equipe diferenciada, né? Uma equipe formada muito mais por mulheres do que por homens, o que é bem interessante. Já prevejo a nerdolada chorando, né? Falando que X-Men é o woke, né? Descobrindo que X-Men é o woke, né? Então, assim, eu tô esperançoso para isso aí. Eu gostei. Eu gostei principalmente porque a gente já viu um pouco da Jean e ela não é aquela mocinha chata pentelha que fica precisando de ajuda o tempo inteiro. Então, pô, Vampira, Tempestade e essa Jean Grey tem tudo pra funcionar pra caralho. Espero que o Ciclope não seja aquele bocozão dos quadrinhos também. Gostei do ator que escolheram pra ser ele. Acho que tem a cara de Ciclope. Acho que talvez seja o melhor ator escalado pra ser o Ciclope até o momento. Mas o que eu gostei de fato disso aqui é que o Magneto e o Wolverine não estão, pelo menos, nesse primeiro filme. Porque em toda adaptação live action dos X-Men, os outros X-Men acabam ficando mais de figurantes e a história gira mais em torno ou do Magneto ou do Wolverine. Então, assim, eu não gostaria que os X-Men continuassem sendo coadjuvantes nos próprios filmes dele. Então eu acho que dá pra guardar o Wolverine mais pra frente. Dá pra guardar. Inclusive, o Senhor Sinistro teve envolvimento aí com os experimentos do governo, tanto o que criou o Capitão América quanto o que cria a Arma X, que tem o Wolverine e tudo mais. Então, assim, guardar o Wolverine um pouquinho mais pra frente, mesmo que seja pro segundo filme, guardar o Magneto mais pra frente também, eu achei uma decisão até corajosa do MCU, pra dizer a verdade pra vocês, tá? A gente não ter de novo Magneto e Wolverine aqui encabeçando, né, tudo. E nem a Mística, né? Durante um tempo aí a Mística da Jennifer Lawrence também se tornou ali a grande protagonista dos X-Men, né? A Mística que originalmente uma grande vilã, Magneto também, e eles tinham mais destaque do que os X-Men em vários filmes aí. Filmes que estavam, né, apresentando os X-Men, que era para ter um desenvolvimento maior, e o restante dos X-Men acabavam ficando todo cagado, certo? Bom, eu gostei disso aqui, eu tô feliz, tô esperançoso, tá? Isso aqui é teoria só por teoria, foi o que me veio vindo ontem à noite enquanto eu vi o anúncio do elenco dos mutantes. Se não acontecer nada disso, mas se acontecer algo bem feito por mim, tá ótimo, tá? Não precisa acontecer nada disso aqui que eu tô falando, porque, né, não vamos encher o cu de teoria e depois ficar reclamando porque não aconteceu do jeito que a gente queria, tá? Isso aqui é só baseado em coisas que eu li, que eu sei dos quadrinhos, mas não necessariamente a gente já sabe, né, que MCU não adapta as coisas dos quadrinhos né, igual. Até mesmo porque se for para fazer a mesma história idêntica, eu leio os quadrinhos que a história tá lá já pronta e tudo certo. Certo? Enfim, acho que é isso, né? Deixa aí o que você achou dessa escalação dos X-Men, como é que você acha que vai ser essa saga mutante, se é que vai ser a saga mutante mesmo, né? A próxima grande saga do MCU. Diz o que você achou dessas teorias, faltou alguma coisa, você acrescentaria algo a essas teorias? Acho que eu tô viajando, falando merda, groselha, tô perdido no rolê? Deixa aí nos comentários aí, vamos trocar uma ideia, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima.